Olá pessoal, reiniciei a gravação, agora o áudio está funcionando. As pessoas que estão ouvindo travando, reduza a qualidade do vídeo. A qualidade do vídeo por padrão é alta, high. Coloque a qualidade do vídeo low. Baixe a qualidade do vídeo para que possa acompanhar a aula sem travar. É necessário conexão de banda larga para acompanhar a aula sem travar. Minha conexão aqui é 5 megas, mas para a recepção eu acredito que uma conexão de 1 mega é suficiente para receber a aula com boa qualidade de áudio e vídeo. A Adiele está dando ok aqui, dizendo que está tudo ok, está ouvindo. Então vamos começar nossa aula. Colocar aqui no modo apenas slide. Paulo Vicente aqui saindo de cena. E vamos ao que interessa, que é a nossa aula de hidrodinâmica, dinâmica dos fluidos, onde nesta aula nós vamos focar na parte de resolução de exercícios, porque na aula anterior nós focamos na parte dos conceitos de hidrodinâmica. Algumas coisas ficaram de serem discutidas depois na aula, e em virtude do tempo eu acabei não discutindo, então eu vou retomar essas algumas coisas que ficaram faltando. Uma das coisas que ficou faltando foi discutir a questão da aerodinâmica da asa. Por que o avião levanta voo? E nós vimos que, de acordo com o princípio de Bernoulli, um dos efeitos do princípio de Bernoulli, quando a altura é a mesma, é de que um aumento da velocidade implica uma diminuição da pressão. Este vídeo aqui, que foi um vídeo produzido por uma universidade, ele mostra a filmagem de uma situação real, onde tem um perfil de uma asa, e esse perfil de uma asa vai ser atravessado por um túnel de vento. Isso aqui é um túnel de vento. E uma câmera está registrando como a velocidade deste vento está atravessando esta asa. Observe que neste momento aqui, que é o momento que passou, que ele filmou em câmera lenta, observe como a parte que passa pelo lado de cima passa muito mais rapidamente do que a parte pelo lado de baixo. Agora aqui vai aumentar o ângulo de ataque. E observe quando ele aumenta o ângulo de ataque, o que acontece com as linhas, as linhas de corrente do vento que passam na parte de cima. À medida que ele vai inclinando mais ainda o ângulo de ataque, a velocidade do vento, que dá para ver como ele passa muito mais rápido aqui na parte de cima, vai aumentando. Então, quanto maior a velocidade na parte de cima da asa, menor é a pressão. E essa diferença de pressão, menor na parte de cima, maior na parte de baixo, que vai produzir a força de sustentação, que vai produzir o voo do avião. Nós começamos a discutir isso na aula anterior, mas eu não mostrei um vídeo em que essa diferença de velocidade ficasse bastante visível. Eu apenas fiz essa demonstração utilizando folha de papel, no qual eu soprei a folha de papel, e vocês observaram que quando eu soprei a folha de papel, a folha levantou. Dando continuidade, o efeito Magnus foi outro efeito que eu citei, no qual eu citei que acontece por conta da diferença de pressão, mas eu não mostrei. Então, eu encontrei aqui esta simulação, onde nesta simulação vai mostrar por que o efeito Magnus aparece, como é que você explica a diferença de pressão em virtude da variação da velocidade do ar. Então, o efeito Magnus, conforme nós vimos nos dois vídeos que eu apresentei na aula anterior, é um efeito quando o jogador de futebol ou alguém que lança uma bola joga essa bola girando. E isso acontece porque o ar ele não é um fluido ideal, ele tem viscosidade, e quando a bola é lançada girando, ele arrasta o ar em sua volta.
Ao arrastar o ar em sua volta, faz com que, nesta parte daqui, que está girando, observe como as moléculas de ar representadas por esses vetores aqui ganham velocidade. Ganham velocidade por quê? Quando o ar está se aproximando da bola, cortando a bola nesse ângulo de ataque, a viscosidade faz com que ele aumente a velocidade. É como se as moléculas de ar, ao chegar na bola, aumenta a sua velocidade por ser arrastada na direção do movimento. Já na parte de baixo acontece o inverso. Quando as moléculas de ar estão chegando, eles vão sofrer um retardo no seu movimento. As moléculas que estão próximas da bola vão diminuir a velocidade e observe aqui então que essa simulação reduz a velocidade quando ele passa próximo da bola. Conforme nós vimos, quanto maior for a velocidade, menor vai ser a pressão. Então, como na parte de cima tem uma maior velocidade, a pressão na parte de cima é menor. Pressão na parte de cima, a velocidade é maior, a pressão é menor. Do lado de cá, a velocidade é menor, consequentemente a pressão é maior. Tendo uma maior pressão na parte de baixo e uma menor pressão na parte de cima, vai aparecer uma força no sentido apontado aqui pela setinha vermelha, pelo vetor representado em vermelho. Então, toda vez que você chuta uma bola e a bola aqui está fazendo o giro no sentido horário, vai aparecer uma força deslocando a bola nesta direção. Pelo mesmo raciocínio, é fácil mostrar que se você chutar a bola fazendo um movimento no sentido anti-horário, a bola vai se deslocar no sentido oposto. Isto aqui é o efeito Magnus que nós apresentamos na aula passada, quando eu apresentei os dois vídeos do Roberto Carlos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o efeito Magnus ou sobre a sustentação de asas do avião, está acionado aí 2 chats. O chat pode ser efetuado através do Twitter ou o chat pode ser acionado através do Facebook. Então, tanto faz você acionar pelo Twitter ou pelo Facebook, eu vou estar aqui acompanhando as dúvidas de vocês. Bom, vamos dar continuidade. Aqui tem um outro vídeo que eu mostrei, um outro efeito, que é o efeito de destelhamento, que também ele acontece devido à diferença de pressão. Nossa, a lata de lixo. O redemoinho. Cai dele! Que? Credo! Eu vi! Bom, esse vídeo aqui ele mostra uma outra situação prática onde o princípio de Bernoulli aparece por conta do aumento da velocidade do ar. Quando acontece grandes vendavais, as casas são destelhadas. Uma maior velocidade na parte de cima do que na parte de baixo provoca uma diferença de pressão que eleva as telhas. Bom, como nossa aula de hoje é para resolver problemas, vamos então, a primeira aplicação é o tubo de Venturi e nós vamos aqui deduzir uma expressão que vai permitir encontrar a velocidade de escoamento no que nós chamamos tubo de Venturi. O tubo de Venturi, ele consiste, canetinha, aqui a canetinha apareceu. O tubo de Venturi ele consiste em você produzir em uma certa tubulação, você fazer uma espécie de estreitamento. Então, ao fazer o estreitamento nessa tubulação, vamos pegar aqui o tubo de Venturi num tamanho menor, nós temos um fluido qualquer passando numa área que eu vou chamar de área 1. Nós provocamos um estrangulamento
Então, esse estrangulamento é reduzir o diâmetro da tubulação e nós teremos aqui uma área 2. Aqui nós teremos um ponto que eu vou chamar de ponto 1 e esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto 2. Conforme nós vimos na aula passada, quando acontece uma diminuição da área pela equação da continuidade, isto implica um aumento da velocidade. Ou seja, nessa região daqui, nós teremos uma velocidade 2, e essa velocidade 2 será maior do que a velocidade 1. Velocidade 2 é maior do que a velocidade 1, porque a área 2 é menor, e quanto menor a área, maior a velocidade. A partir do princípio de Bernoulli, a gente observou que quando aumenta a velocidade, diminui a pressão. Então, se você fizer um estreitamento do tubo e deixar essa parte do tubo aqui aberto, você vai observar que naquele ponto onde tem maior velocidade, você vai ter um menor nível do líquido. Naquele ponto onde tem a velocidade é menor, consequentemente a pressão é maior, você vai ter um maior nível do líquido. A diferença entre os níveis do líquido aqui, eu vou chamar de altura H. Tendo isto em mente, nosso objetivo é encontrar uma expressão para calcular a velocidade 1. Então, nosso objetivo é calcular a velocidade 1. Nós não vamos aqui colocar nenhum valor numérico. Eu vou fazer de uma maneira bem geral, que valerá para qualquer situação desse tipo, onde você bastará substituir os valores na expressão final. Então, nosso objetivo é, nós vamos calcular a velocidade de escoamento do fluido no ponto 1, e nós vamos considerar que a área 1, que a área 2, que H, que a velocidade 2, são dados que nós conhecemos. Ok? Então, vamos deduzir a expressão que vai representar o tubo de Venturi. Bom, conforme nós vimos, a equação de Bernoulli estabelece que a pressão aplicada no ponto 1 mais densidade vezes gravidade vezes a altura do ponto 1 mais densidade vezes velocidade do ponto 1 ao quadrado dividido por 2 tem que ser igual a pressão no ponto 2 mais densidade vezes gravidade vezes a altura do ponto 2 mais densidade vezes velocidade do ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui eu fiz questão de escrever completo a equação de Bernoulli. No entanto, o ponto 1 e o ponto 2, eles estão no mesmo nível. Como estão no mesmo nível, isso implica que a altura 1 é igual à altura 2. Se a altura 1 e a altura 2 são iguais, nós podemos simplificar subtraindo este lado da equação e este lado da equação, já que esses dois valores aqui, são os mesmos. Nós temos dgH1, dgH2. H1 é igual a H2, então podemos subtrair ambos os lados pelo mesmo valor, que a igualdade não se altera. Agora nós vamos organizar a nossa equação fazendo o seguinte: vamos colocar o que é pressão do lado esquerdo e o que é velocidade do lado direito. Então vai ficar pressão no ponto 1 menos pressão no ponto 2 vai ser igual a densidade vezes velocidade do ponto 2 ao quadrado dividido por 2 menos densidade vezes velocidade do ponto 1 ao quadrado dividido por 2. Onde aqui o que eu fiz foi apenas passar, como vocês dizem, a pressão no ponto 2 para o lado esquerdo e passar a densidade vezes gravidade vezes velocidade do ponto 2 velocidade 1 ao quadrado para o lado direito. Foi só isso que eu fiz. Dando continuidade, temos no momento 19 pessoas online. Vamos continuar aqui. Nós temos que continuar com essa equação e nosso objetivo é calcular V1, ou seja, vamos ter que isolar V1. Prosseguindo, vamos escrever aqui, pressão no ponto 1 menos a pressão no ponto 2 é igual densidade dividido por 2 é fator comum,
Vamos escrever isso aqui então em evidência. Vai ficar V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Vamos agora precisar fazer uma interpretação. P1 menos P2 refere-se a uma diferença de pressão. Qual é a diferença de pressão que existe entre o ponto 1 e o ponto 2? Vamos ter que focar a nossa visão. Vou mudar aqui a cor da tinta. Vamos ter que focar a nossa visão aqui, ó. Qual a diferença que existe entre a pressão que está atuando no ponto 1 e a pressão que está atuando no ponto 2? Observe que o ponto 2 ele suporta uma quantidade menor do líquido, enquanto o ponto 1 suporta uma quantidade maior do líquido, indicando assim que a pressão no ponto 2 ela é menor do que a pressão no ponto 1. E comparando o ponto 1 com o ponto 2, a gente observa que a diferença que existe entre eles é devido a esta altura daqui. Então, o que falta na pressão no ponto 2 é isso aqui, que é uma pressão devido a este líquido daqui parado. Então, é essa diferença daqui que existe entre o ponto 1 e o ponto 2 quando nós fazemos a comparação. Então, nós dizemos que a diferença de pressão que existe entre o ponto 1 e o ponto 2, então P1, opa, errei aqui, cadê a borracha? A diferença de pressão que existe entre o ponto 1, P1 menos P2 é igual a esta pressão hidrostática, que é densidade vezes gravidade vezes altura. Então, a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2 é a pressão devido a este líquido parado. E conforme nós vimos em hidrostática, a pressão de líquido parado é densidade vezes gravidade vezes altura. Então, vamos substituir isto aqui. Pressão 1 menos pressão 2 é densidade vezes gravidade vezes altura. Isso tem que ser igual a densidade dividido por 2, que multiplica V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Nós podemos agora simplificar a nossa equação dividindo os dois lados pela densidade. Então, dividindo pela densidade, vai sobrar para a gente, se tiver aparecendo aí propaganda na frente do vídeo, por favor, apaguem a propaganda. Então, vamos passar para o lado de cá, para ficar na parte alta. Nós vamos escrever então que 2GH tem que ser igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Lembrando que nosso objetivo é calcular V1. Nós encontramos V1 em função de V2, não queremos escrever isso. Em praticamente todos os problemas de hidrodinâmica, depois que você usa a equação de Bernoulli, o próximo passo é você usar a equação da continuidade para encontrar uma relação entre as velocidades e as áreas. Pela equação da continuidade, a área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade 2. Como nós queremos descobrir quem é a velocidade 1, nós vamos isolar a velocidade 2. A velocidade 2 vai ser igual à área 1 vezes a velocidade 1 dividido pela área 2. Substituindo isto aqui na expressão que nós obtemos aqui, vamos chamar essa equação aqui de 1, essa equação aqui de 2, nós vamos substituir a equação 2 na equação 1. Fazendo essa substituição, nós teremos então que 2GH tem que ser igual a V2 ao quadrado. Quem é V2 ao quadrado? A1, V1 sobre A2. Então, isso aqui é V2. Isso aqui tudo eu tenho que levar ao quadrado e subtrair V1 ao quadrado. Então, 2GH tem que ser igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Prosseguindo, temos que 2GH
tem que ser igual a A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado vezes V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Fiz aqui a propriedade distributiva numa potenciação. Então vai ficar 2GH é igual. V1 é fator comum, posso colocar em evidência. Então fica V1. Esse V1 ficou muito feio, vamos apagar esse V1. E escrever V1 mais bonitinho. Então, V1 ao quadrado é fator comum. O que não é comum, dentro do parêntese, A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado menos 1. Se você tiver alguma dúvida aqui a respeito dessa minha fatoração, você pode multiplicar. E observe que ao multiplicar V1 ao quadrado vezes A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado, você volta a ter o primeiro termo aqui. Quando você multiplica V1 ao quadrado vezes menos 1, você volta a ter menos V1 ao quadrado. Portanto, isto é igual a isto. Como queremos saber quem é V1, chegamos ao final. V1 vai ser igual a 2GH dividido por A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado menos 1. Raiz quadrada disso aí tudo. Borracha, menos 1 ficou muito próximo aqui. Menos 1, raiz quadrada disso aqui tudo, porque V1 estava elevado ao quadrado. Então, esta expressão daqui é a expressão que permite calcular a velocidade de escoamento em um tubo que nós chamamos tubo de Venturi. Ou seja, basta você saber qual é o desnível e qual é a área de cada parte da tubulação que você será capaz de descobrir qual é a velocidade de escoamento. Então, a velocidade de escoamento depende da área 1 e da área 2 e depende do desnível. Então, sabendo o desnível e as áreas, é possível calcular a velocidade. Por essa razão, este é um tipo de dispositivo utilizado para medir a velocidade de escoamento de fluidos. Basta descobrir o desnível, medir o desnível e eu calculo a velocidade. Chegamos então ao final da dedução da expressão que calcula a velocidade em um tubo de Venturi. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer aí a pergunta. No momento são 21 horas e 37 minutos e temos 21 pessoas conectadas. Conectadas no Twitter e conectadas no Facebook. Leonardo Pacheco está aqui dizendo que fazendo isso aí já ganha 10%. Na verdade, você ganha praticamente a questão inteira se estiver perguntando qual é a velocidade. Basta apenas substituir os valores. Então, praticamente a questão inteira já está resolvida. Acompanhando aqui no Twitter e no Facebook, não temos ninguém perguntando nada. Temos no Twitter Dica Almeida, Thiago Belo, Ana Gabriela SV, Minhe. No Facebook nós temos Leonardo Pacheco, Caroline Pereira, Gabriel César, James Frank e Paulo Vicente. Thiago Belo também aqui conectado no Facebook. Ninguém tendo dúvida, vamos passar então a próxima. Depois eu recomendo que voltem e vejam novamente a dedução, entendendo como foi realizado cada etapa da dedução. Aqui aparece um problema que caiu no vestibular da UFBA de 2009. Esse problema envolve o que nós chamamos de efeito Venturi. E nós vamos tentar aqui resolver esta questão na íntegra. Aqui já aparece o tubo de Pitot, voltando aqui porque nosso objetivo agora é usar o efeito Venturi para resolver este problema que caiu no vestibular da UFBA de 2009. Bom, o problema diz o seguinte: um experimento interessante de fácil execução pode ser realizado com uma fita de papel. Esse experimento consiste em aproximar a fita do lábio inferior e soprá-la, verificando-se então que ela se eleva.
Considerando que o papel utilizado tem a gramatura massa por unidade de área igual a 75 gramas por metro quadrado e espessura desprezível, que o módulo da aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade do ar é de 1,3 kg por metro cúbico. Item 1. Explique por que o papel se eleva. Então, só aí você já tem metade da questão, pelo menos teoricamente, já que dividiu em duas partes. Se você conseguir explicar por que o papel se eleva, e certamente você vai invocar aqui o princípio de Bernoulli, que estabelece que quanto maior a velocidade, menor é a pressão. Você pode fazer essa explicação numa prova deste tipo, explicando conceitualmente, mas você também pode escrever a expressão que mostra isso. Então, se você escrever a equação de Bernoulli, uma forma de responder a primeira parte, pela equação de Bernoulli, nós temos que a pressão no ponto 1 mais dgh1 mais dv1 ao quadrado dividido por 2 tem que ser igual à pressão no ponto 2 mais dgh2 mais dv2 ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui é o que estabelece a equação de Bernoulli. Vamos chamar de ponto 1 a parte superior e de ponto 2 a parte inferior. Como ele diz que o papel tem espessura desprezível, então, espessura desprezível. Então, isso quer dizer para a gente que H1 é aproximadamente igual a H2. H1 e H2 são iguais, então nós podemos simplificar subtraindo ambos os lados da equação pelo mesmo termo. Dando continuidade, outra coisa nós vamos soprar em cima, soprar no ponto 1. A velocidade do ar na parte de baixo ela é aproximadamente zero, não temos ar circulando aqui. Então, V2 é aproximadamente zero, porque você soprou apenas na parte de cima. Então, isso aqui vai dar aproximadamente zero. Resultado, a diferença de pressão P2 menos P1 é igual a dV1 ao quadrado dividido por 2. Então, a velocidade de escoamento no ponto 1, porque você soprou, vai provocar uma diferença de pressão. E vai provocar uma diferença de pressão, apontando essa diferença de pressão para cima. Então, essa é uma forma de você tentar justificar. Ou, para tentar resolver a letra A, você poderia dizer, de acordo com o princípio de Bernoulli, quanto maior a velocidade de escoamento de um fluido, menor é a pressão. Soprando na parte de cima, a velocidade é maior, consequentemente, a pressão é menor. Isso provoca uma força de sustentação. Então, você pode invocar uma expressão matemática para explicar, ou você pode fazer isso por extenso. As duas maneiras são aceitáveis em uma prova aberta. Dito isso, vamos passar então à resolução da segunda parte, que diz: calcule a força resultante por unidade de área em um ponto do papel quando alguém sopra a fita com velocidade de 2 metros por segundo. Bom, vamos ter bem em mente aqui o que está perguntando. Olha que é a força resultante, mas não é só a força resultante, é a força resultante por unidade de área. Então, é isso que ele quer. Para não perder o hábito, nós vamos aqui então representar as forças, já que ele falou de força resultante, que agem sobre o papel. A força resultante que age sobre o papel vai ser igual para baixo a força peso do papel. Para cima, nós teremos a força de sustentação do ar, que vai ser produzido por causa da diferença de pressão. A força resultante vai apontar para cima, já que ele vai
erguer o papel. Então, a força resultante, nós vamos escrever aqui, força resultante vai ser igual à força de sustentação menos o peso. Isso é a força resultante. Mas ele não está perguntando para a gente quem é a força resultante somente. Está perguntando quem é a força resultante por unidade de área. Então, nós vamos dividir isso aqui pela área. Nós teremos a força resultante por unidade de área. Vamos dividir a força de sustentação pela área. E vamos dividir o peso pela área. Dividir todos os termos de minha equação pela área. Consequentemente, a minha igualdade permanece constante. Nosso objetivo no final é encontrar a força resultante por unidade de área. Vamos interpretar agora o que seria cada termo disso aqui. Então, isso aqui implica que a força resultante por unidade de área vai ser igual força de sustentação dividido pela unidade de área é a diferença de pressão. É a diferença de pressão que existe no ponto. Lembrando que pressão é igual a força dividido pela área. A diferença de pressão é que vai provocar a força de sustentação. Portanto, essa diferença de pressão que existe aqui, eu acabei escolhendo um lugar apertado, estou sem muita opção de escrever. O meu quadro está pequeno. Então, P2 menos P1 aqui, ó, é a diferença de pressão. E essa diferença de pressão ela pode ser calculada como sendo a força de sustentação dividido pela área. Ou seja, mudando aqui a cor da caneta, isso aqui, esse termo daqui, ó, ele é o ΔP, que é a diferença de pressão. Como a diferença de pressão é caneta vermelha, é dV1 ao quadrado dividido por 2, colocamos aqui então a diferença de pressão como sendo dV1 ao quadrado dividido por 2, menos peso dividido por área. Peso é massa vezes gravidade dividido pela área. Aí você vai dizer, professor, complicou, não tenho dados suficientes. Será que não tem? Vamos analisar? A densidade do ar é dada, 1,3 kg por metro cúbico. A velocidade no ponto 1 é igual a 2 metros por segundo, dado. A massa não é dada diretamente, mas ele dá para a gente qual é a gramatura, que é a massa por unidade de área. É dado para a gente como sendo 75 gramas por metro cúbico. Ou seja, a massa por unidade de área nos é dado. Isso aqui, ó, massa por área, é o que ele chama de gramatura. Gravidade é igual a 10. Ou seja, nós temos todos os dados para fazer esta conta. Então, isso aqui vai ser igual, substituindo os valores, densidade do ar, 1,3, vezes velocidade do ar, no ponto 1, que é igual a 2 elevado ao quadrado, dividido por 2, menos massa por área é a gramatura. A gramatura é 75 gramas por metro quadrado. Não podemos trabalhar com gramas, vamos ter que passar para o sistema internacional. Então, seria 75 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas por metro quadrado. Então, já está expresso aqui por metro quadrado. Não vou escrever, porque é massa por área. Multiplicado por 10. Fazendo esta conta, 10 a menos 3 multiplicado por 10 dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 75 dá 0,75. Nessa parte daqui nós temos 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 1,3 vezes 2 vai dar 2,6. Então, isso implica, fazendo cá embaixo, essa resolução ficou bagunçada, força resultante dividido por área vai ser igual a 2,6 menos 0,75. E 2,6 menos 0,75 é igual a 1,85. Isso é força? Não. Isso é força por área. Então, é newtons por metro
quadrado. Esta, então, é a resolução da questão 2, valendo 15 pontos, que caiu no vestibular da UFBA de 2009. Infelizmente, já ficou apertado aqui, não tinha espaço para escrever, não previ o espaço para escrever. Consequentemente, a resolução ficou apertada, mas está legível a resolução. Neste momento eu vou dar uma pausa, são 21 horas e 49 minutos, e eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Matheus XDD, 1 minuto atrás, tem até vídeo. Tem até vídeo. Nós estamos ao vivo, Matheus XDDD. Eu não sei quem é Matheus XDDD. Alguém tem alguma pergunta nessa questão? Usa o Twitter, usa o Facebook. Estamos no momento de pausa para dúvidas. O Twitter é bom que você tem que escrever em no máximo 89 caracteres. Tem que formular bem a pergunta para fazer a pergunta aqui. Se ninguém tem dúvidas, eu vou passar adiante. Já está aqui também Felipe Ricardo. E aí, galera, pensando muito fisicamente. Tiago Belo, muito. Igor Neves, também presente. Ninguém tem dúvida? Depois volto então para ver a resolução. Vamos dar continuidade à nossa aula. 19 pessoas conectadas. Nossa próxima aplicação é o que nós chamamos de tubo de Pitot. O tubo de Pitot é um dispositivo, aqui aparece uma gravura representando o tubo de Pitot de forma esquemática, mostrando mais ou menos como é que ele seria. Onde o tubo de Pitot ele é utilizado? Ele é utilizado geralmente em vários dispositivos. Uma forma de utilizar é em asas de aviões, que vai permitir calcular a velocidade do avião em relação ao ar. Jailton aí dizendo que ficou muito claro. Valeu, Jailton, então, pelo feedback. Então, o tubo de Pitot ele vai permitir calcular a velocidade do avião em relação ao ar, e aí aparece uma foto de um tubo de Pitot colocado geralmente sob as asas dos aviões. Nesta outra foto aqui, aparece o tubo de Pitot colocado na asa de um avião. Então aqui tem a asa de um avião, e isto aqui que aparece é um tubo de Pitot colocado para medir a velocidade. O tubo de Pitot, para quem trabalha na área, é chamado de pitômetro, tá? Então, não só em asa de avião, mas também em hidrologia, vazão de escoamento em rios, canais, redes de abastecimentos, etc., permitem calcular a velocidade a partir do tubo de Pitot, que é um dispositivo fechado, diferente do tubo de Venturi que nós apresentamos aqui, que foi um dispositivo aberto. Mas a gente pode ter também um tubo de Venturi fechado, depende da forma como é montado. Para poder ficar claro que venha a ser esse tubo de Pitot e como é que a gente vai aplicar isso num problema que caiu também no vestibular da UFBA e que pode cair na nossa prova de unidade, que vai acontecer no final de dezembro, para os estudantes do IFBA, vamos então tomar um exemplo numérico, tá? Dessa vez um exemplo numérico, mas para não perder a mania, eu vou trabalhar com letras até o final, e só no final é que nós vamos substituir os valores. Neste momento, Léo Santana está falando aí, só faltam as plaquinhas do Filmael Galvão. Elton Bernardo está perguntando se, para responder as questões da segunda fase, é obrigatório colocar os vetores na grandeza. Bom, se a grandeza for vetorial, você é obrigado a escrever, sim, a expressão de vetor. Isso você pode perder alguns décimos lá na pontuação por conta disso. No nosso caso, estamos trabalhando com pressão. Pressão é uma grandeza escalar e, por esta razão, a gente não escreve vetor, o símbolo de vetor em pressão. Mas se você estiver trabalhando com força, com velocidade, com aceleração, com campo magnético, você precisa escrever
a notação vetorial. Vamos então dar continuidade. Um tubo de Pitot é inserido em uma tubulação por onde escoa um líquido de densidade 1,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. O líquido manométrico é o mercúrio, de densidade 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. O desnível H é 20 centímetros. Então, o desnível H aqui é igual a 20 centímetros. Determine a diferença de pressão estática entre os pontos 1 e 2. Letra B, determine a velocidade de escoamento do fluido. Bom, esse é um problema que eu peguei do livro Fundamentos da Física, Ramalho. Aqui aparece a figura esquemática do tubo de Pitot. E nós vamos tentar resolver para encontrar a diferença de pressão e a velocidade de escoamento. Antes de passar para a resolução, vamos entender o que é o tubo de Pitot. Nós temos uma tubulação. A gente vai inserir propositalmente um dispositivo que vai ligar dois pontos dessa canalização. Sobre o ponto 1, o fluido está escoando. Então, sobre o ponto 1 aqui, existe uma velocidade no ponto 1. Quando chega no ponto 2, o líquido vai encontrar uma barreira. Por encontrar uma barreira no ponto 2, a velocidade no ponto 2 vai tender a zero. Então, o ponto 2, quando está muito próximo do tubo, ainda não é zero, mas quando chega aqui no tubo, não tendo mais para onde ir, isso aqui vai parar. Todo o líquido que estiver dentro desta tubulação, seria melhor colocar o ponto 2 aqui, todo o líquido que estiver dentro da tubulação não vai se movimentar. A movimentação vai ocorrer apenas do lado de fora e chegando no ponto 2, ele sofre o que nós chamamos de uma estagnação. Então, existe velocidade no ponto 1, mas a velocidade no ponto 2 ela é igual a zero. Sendo a velocidade no ponto 2 igual a zero, isso vai ser importante para a gente resolver o nosso problema. Então, tem um líquido escoando, tem velocidade no ponto 1, mas no ponto 2, por encontrar uma barreira, essa velocidade vai ser igual a zero. Toda essa parte aqui, meio que rosa, é o mesmo líquido que está escoando, e a parte que está mais escura, entre os pontos A e B, representa o líquido mercúrio, que está sendo utilizado aqui como líquido manométrico. Tendo entendido isso, vamos passar então à resolução. Eu vou tomar aqui o tubo de Pitot reduzido, sumir com o enunciado. Dessa vez eu previ que eu precisava de espaço e reduzir para poder escrever à vontade. Eu já podia escrever aqui de forma reduzida, mas para não perder o hábito, vamos escrever a equação de Bernoulli na forma completa. Pressão no ponto 1 mais dgH1. De tanto eu escrever, vocês vão decorar a equação de Bernoulli. dgH1 mais dV1 ao quadrado dividido por 2. Isso tem que ser igual a pressão no ponto 2 mais dgH2 mais densidade vezes velocidade do ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Não precisava, mas eu fiz questão de escrever a equação de Bernoulli na forma completa. Como 1 e 2 estão no mesmo nível, isso implica que H1 é igual a H2. E pela mesma razão anterior, nós vamos poder simplificar subtraindo ambos os lados pelo mesmo termo, que é dgH1, já que H1 é igual a H2. Conforme nós vimos também, o ponto 2 é um ponto de estagnação. Ponto de estagnação é onde o líquido encontra uma barreira e a sua velocidade será reduzida a zero. No ponto de estagnação, a velocidade no ponto 2 ela é igual a zero. Portanto, este termo aqui será cancelado porque V2 é igual a zero. Então, nós podemos escrever que a pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1 é igual a dV1 ao quadrado dividido por 2.
Então, se nós conhecermos quem é a densidade do líquido, quem é a velocidade no ponto 1, nós podemos calcular a diferença de pressão utilizando esta expressão. Se você não conhece, não tem nenhum problema, você mantém isso aqui e vamos então partir para analisar a diferença de pressão de outra maneira. Você só vai usar esta expressão caso você conheça a densidade e conheça a velocidade. Voltando aqui ao nosso problema, tá? No nosso problema, nós não conhecemos quem é a velocidade. A velocidade do ponto 1 é perguntado, portanto, você não poderá usar essa expressão para determinar a diferença de pressões, porque a velocidade não nos é dado. A velocidade é perguntado, então isso não vai resolver, mas vamos deixar essa expressão aqui, vamos chamar essa expressão de expressão 1. Vamos agora partir para uma análise. Vamos analisar o líquido parado, o líquido dentro do tubo parado, em repouso. Como assim repouso, professor? Estamos estudando hidrodinâmica. Bom, é verdade. Dentro do tubo maior, o líquido está em movimento. No entanto, dentro desse tubo menor aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, nessa parte daqui o líquido não vai estar se movimentando. Nessa parte aqui o líquido vai estar em repouso. E é dentro dessa parte aqui que nós vamos fazer a nossa análise. Nesta situação, o líquido está em repouso, portanto, nós podemos aplicar as equações da hidrostática. E conforme nós vimos no teorema de Stevin, quem não assistiu a aula de hidrostática, pode assistir a aula que está gravada no site fisicainterativa.com. Nós vimos que mesmo nível implica mesma pressão. Então, isso é uma consequência do teorema de Stevin, que deve ser aplicados quando o líquido está em repouso, e nós estamos analisando a parte do líquido que está em repouso. Portanto, vale o teorema de Stevin neste caso. Se é mesmo nível, mesma pressão, nós vamos colocar o seguinte. Nós vamos chamar este ponto aqui de ponto... Já chama de A e B, né? Então, vamos chamar pressão no ponto B e pressão no ponto aqui. Então, a pressão no ponto B... ela vai ser igual... interpretar aqui, vai ser igual a pressão devido a esta coluna de líquido que está aqui. Então, a pressão no ponto B ela vai ser igual a pressão devido a esta coluna de líquido, mais a pressão que vai estar sendo exercida no ponto 2. Então, vamos escrever assim, ó, pressão no ponto B, ela vai ser igual a pressão que existe no ponto 2, somado com a pressão devido a esta coluna de líquido aqui, que eu estou representando pela altura y. Então, vai ser mais densidade do líquido que está passando na tubulação, vezes gravidade, vezes y. Essa aí é a pressão no ponto B. Do outro lado, também está no mesmo nível, também seria a pressão no ponto B. A pressão no ponto B, do outro lado, que está no mesmo nível, pode ser escrita como sendo igual a pressão no ponto 1, então a pressão que é exercida cá em cima, mais a pressão que existe devido a esta coluna de líquido, que vai ser mais densidade vezes gravidade, vezes a altura, que é igual a x, mais a pressão devido a esta outra altura aqui, ó, que corresponde a uma altura h, que corresponde ao líquido mercúrio. Então, vai ser densidade do mercúrio, densidade do Hg, vezes gravidade, vezes a altura h. Então, o que foi que eu fiz aí? Eu escrevi a pressão no ponto B de duas maneiras diferentes. Analisando por este lado do tubo, é a pressão no ponto 2 mais dgy. Analisando do outro lado do tubo, vai ser igual a pressão no ponto 1 mais dgx
mais densidade do mercúrio vezes gravidade vezes a altura que nós chamamos de H. Então, se o mesmo nível implica a mesma pressão, nós podemos igualar esses dois termos. E igualando esses dois termos, nós ficaremos então... Vamos passar um traço aqui. Isso é quase igual ao quadro, mas eu ainda fico tremendo um pouquinho. Então, vai ficar aqui a pressão no ponto 2 mais dGy. Dá um full screen na tela aí para poder aumentar. Tem que ser igual à pressão no ponto 1 mais dGx mais densidade do mercúrio vezes gravidade vezes a altura que nós chamamos de H. Então, nós podemos escrever aqui P2 menos P1, tá? Fazendo aqui uma mudança, colocando P1 para o primeiro membro. Então, P2 menos P1 vai ser igual a dGx menos dGy mais dHg vezes G vezes H. Bom, dG e dG aqui é fator comum, posso colocar em evidência. Então, pressão no ponto 2 menos pressão no ponto 1 vai ser igual. dG é fator comum, entre parênteses vai ficar x menos y, mais densidade do mercúrio, não é fator comum, vezes G vezes H. Vamos interpretar agora quem é x menos y. Observe aqui no nosso problema que x mais h é igual a y. X mais h é igual a y. Só que lá no nosso caso aparece x menos y. Então, se a gente for escrever x menos y é igual a menos h. Isso aqui nós obtemos a partir dessa análise. Ó. X mais h é y. Então, x menos y é menos h. Então, nós podemos escrever aqui nessa expressão que P2 menos P1 vai ser igual a dG, que multiplica menos h, mais dHg vezes G vezes h. Então, GH agora vira fator comum. Posso colocar GH em evidência e escrever que P2 menos P1 é igual. GH é fator comum. Quem não é comum? Densidade do mercúrio e densidade do líquido. Logo, a diferença de pressão pode ser calculada num tubo de Pitot se nós soubermos apenas quem são as densidades dos líquidos e o desnível H sofrido pelo líquido manométrico, e neste caso o líquido manométrico é o mercúrio. Então, P2 menos P1 pode ser calculado através desta expressão. Para finalizar, sabendo a diferença de pressão, é possível descobrir quem é a velocidade se nós substituirmos esta equação, que eu vou chamar de equação 2, na equação 1. Então, substituindo 2 em 1, a gente obtém o seguinte: G que multiplica H, que multiplica dHg menos densidade, tem que ser igual a D vezes V1 ao quadrado dividido por 2. Reduzindo isso aqui, temos então que V1 ao quadrado tem que ser igual a 2GH, que multiplica dHg, que é a densidade do mercúrio, menos D, dividido pela densidade do líquido. Essa expressão daqui permite a gente calcular a velocidade de escoamento de um fluido num tubo de Pitot. Então, a expressão 2 permite calcular a diferença de pressão e a expressão 3 permite a gente calcular quem é a velocidade, sabendo quem é a densidade e sabendo quem é o desnível. Bom, chegamos ao final da dedução da expressão que permite calcular o tubo de Pitot. De novo, o quadro ficou pequeno, eu precisei apertar aqui.
mas também deu certo. Reduzi bastante a letra e aí precisa que vocês deem aí um full screen na tela, para que a tela fique maior. Algumas pessoas estão vendo em baixa qualidade, outras em alta qualidade, mas em ambos os casos a letra está legível. Podia ser melhor se este quadro fosse maior. Então, voltando ao nosso problema lá, a nossa questão, os dados. O desnível é dado, a densidade é dada, a densidade tanto do mercúrio quanto do líquido. Então, sabendo a densidade do mercúrio, sabendo a densidade do líquido, sabendo o desnível, a gente calcula a letra A, que é a diferença de pressão, substituindo na equação 2, e responde a letra B, substituindo na equação 3. Então, não vou fazer esta conta, a substituição fica para vocês. Basta voltar aqui, ó, anotar os valores. Densidade do líquido, 1,6 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. A densidade do mercúrio e o desnível, 20 centímetros. O único cuidado aqui é não trabalhar com H em centímetros. Você passa H para metros. São 22 horas e 10 minutos. Está caindo aqui o número de pessoas. Temos 16 visitantes online. Eu queria saber se tem alguma dúvida. Quem está online ainda, por favor, dá sinal de que está vivo. Via Twitter, via Facebook. Alguém tem alguma pergunta? Se não tem pergunta, vamos prosseguir para fazer mais uma questão da UFBA e dar esta aula por encerrada. Alguém tem uma pergunta? Twitter ou Facebook? Não tem verbo para Facebook não, né? Ainda não. Caroline Pereira, Ana Gabriela, Alexandre Santiago, dando sinal de vida ainda online aqui. Quem mais? Alguém tem alguma pergunta sobre o tubo de Pitot? Elton Bernardo, vivo. Ok. Ninguém tendo pergunta. Conseguiram sobreviver ao tubo de Venturi e ao tubo de Pitot. Vamos então finalizar a nossa aula com mais uma questão da UFBA. Essa questão é muito mais fácil de resolver do que Efraim Santana, chegando agora. Está acabando, viu? Só falta agora uma questão da UFBA para a gente finalizar a aula de hoje. Caiu no vestibular da UFBA em 2010 e esta questão ela é muito mais simples do que a que nós fizemos. Nós fizemos para um caso geral. Caroline Pereira tirando prints. Não é preciso tirar prints, Caroline Pereira. Eu posso depois, se for o caso, disponibilizar os slides, onde eu escrevi tudo e ficou gravado nos slides. Além disso, o vídeo fica gravado e você pode, posteriormente, retornar e ver o vídeo novamente. O print não é necessário. Eu posso disponibilizar os slides para vocês. Tudo que eu escrevi está registrado no slide. Bom, questão 4, vestibular da UFBA 2010, valor 20 pontos. Diz o seguinte. A tragédia de um voo entre o Rio de Janeiro e Paris pôs em evidência um dispositivo baseado na equação de Bernoulli, que é utilizado para medir a velocidade de um fluido, o chamado tubo de Pitot. Esse dispositivo permite medir a velocidade da aeronave com relação ao ar. Um diagrama é mostrado na figura. No dispositivo, manômetros são usados para medir as pressões PA e PB nas aberturas A e B, respectivamente. Considere um avião voando em uma região onde a densidade do ar é igual a 0,60 kg por metro cúbico. E os manômetros indicam PA e PB iguais a 63.630 Newton por metro quadrado, é o valor de PA, 63.630 newtons por metro quadrado. E PB igual a 60.000 newtons por metro quadrado.
respectivamente. Aplique a equação de Bernoulli nessa situação e determine a velocidade do avião com relação ao ar. Dessa vez, eu previ que eu preciso de mais espaço, então vamos reescrever aqui. Isso aqui é igual a 63.630 newtons por metro quadrado. Minha letra está ficando horrível. E aqui é igual a 60.000 newtons por metro quadrado. E ele pergunta para a gente qual é a velocidade do avião aplicando a equação de Bernoulli. E vamos nós de novo aplicar a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, para não perder o costume, você deve estar ficando chato de eu ficar repetindo isso, vai ser igual a pressão no ponto A, ao invés de chamar no ponto 1, eu vou chamar de pressão no ponto A, mais dg, altura do ponto A, mais d vezes VA ao quadrado dividido por 2. Troquei o 1 por A. Vai ser igual a pressão no ponto B, mais dg, altura do ponto B, mais d vezes v, velocidade do ponto B ao quadrado, dividido por 2. Vamos aqui fazer algumas aproximações, tá? Em problemas envolvendo o tubo de Pitot, A e B, a diferença de altura entre eles é muito pequena. Geralmente o tubo de Pitot é montado de tal maneira que A e B estão na mesma horizontal. Estando na mesma horizontal, a gente garante que a altura do ponto A é igual à altura do ponto B. Neste caso, o problema não coloca como sendo na mesma horizontal, mas coloca como sendo um valor muito próximo um do outro. Opa! Deu problema aqui. Sem querer eu voltei. Apertei a tecla Home. Desculpem, voltei. Aqui. Retornando. A altura do ponto A é aproximadamente igual à altura do ponto B, e como HA é aproximadamente igual a HB, esses dois termos aqui da equação podem ser simplificados através de uma subtração. Da mesma maneira que fizemos no tubo de Pitot completo anteriormente, o ponto A ele é um ponto de estagnação. Como ele é um ponto de estagnação, significa que o fluido, quando chegar aqui, terá sua velocidade reduzida. Então, nesse ponto, a velocidade vai ser reduzida e a velocidade no ponto A vai tender para zero. Então, a velocidade do ponto A aqui vai tender para zero porque chegou no que nós chamamos ponto de estagnação. Então, nosso problema vai se resumir que a pressão no ponto A menos a pressão no ponto B tem que ser igual à densidade do fluido, que é o ar, vezes a velocidade do ponto B ao quadrado dividido por 2. Sendo assim, a pressão no ponto A é igual a 63.630 newtons por metro quadrado, menos a pressão do ponto B, que é igual a 60.000 newtons por metro quadrado, tem que ser igual à densidade do ar, que o problema nos disse que é igual a 0,6 vezes a velocidade do ponto B ao quadrado, isso dividido por 2. Fazendo esta conta, vai ficar 3.630, vai ser igual a 0,3 vezes a velocidade do ponto B elevado ao quadrado. Sendo assim, a velocidade do ponto B ao quadrado vai ser igual a 3.630 dividido por 0,3. VB vai ser igual a raiz quadrada. Fazendo essa divisão, você vai encontrar 12.100. Tirando a raiz quadrada disso, a velocidade do ponto B, então, vai ser igual a 110 metros por segundo. Calculamos então qual a velocidade do avião, expresso em metros por segundo. Caso
o problema exigisse calcular em quilômetros por hora, bastava você multiplicar por 3,6 e você ia então obter esta velocidade em quilômetros por hora. Então, a questão da UFBA, que caiu no vestibular de 2010, envolvendo o tubo de Pitot, tem uma resolução muito mais simples do que a nossa, porque os valores da pressão já são valores dados. E sabendo a diferença de pressão e a densidade do fluido no qual está ocorrendo o escoamento, a velocidade fica facilmente determinada quando nós utilizamos a equação de Bernoulli. Ufa! Chegamos então ao final desta resolução da questão da UFBA e, consequentemente, chegamos ao final da nossa aula. Vou manter aqui as anotações de tinta. Então, tudo que eu escrevi ficou gravado, todas as minhas escritas aqui, e eu posso disponibilizar para as pessoas acessarem. Bom, eu vou estar organizando este curso de Física visando o vestibular da UFBA de maneira sistemática. Nós teremos aula 2 vezes por semana e eu vou estar disponibilizando um ambiente virtual de aprendizagem para que vocês possam tirar as dúvidas através do ambiente, através de mensagem no fórum. Vocês poderão encaminhar questões, essas questões serão respondidas na medida do possível. Nós vamos então tentar criar uma rede de colaboração para as pessoas que vão fazer o vestibular da UFBA. Até a próxima semana eu vou estar divulgando detalhes da programação, como as aulas vão acontecer. Nós vamos ter aula de princípio de conservação dos movimentos, que quase sempre cai no vestibular da UFBA. Vamos ter aula de eletromagnetismo, hidrostática e hidrodinâmica, já tivemos aula aqui. E vamos fazer um programa visando os problemas que mais costumam cair no vestibular da UFBA. Eu não estava aqui acompanhando o chat, tá? Eu estava aqui concentrado na aula. Eu vou pedir então a vocês que, para poder que participou da aula, nós temos agora 18 pessoas conectadas, são 22 horas e 21 minutos. Lá nossa página no YouTube, eu coloquei uma enquete para saber de vocês nessa enquete eu botei para saber de vocês o que é que vocês acham da aula virtual. E até o momento apenas 3 pessoas tinham respondido a enquete. Eu vou colocar aqui de novo a enquete na página principal, tá? do Física Interativa. E eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, respondessem a enquete aqui, ó. Pessoal que já curtiu a página, vai lá, facebook.com/Prof. Paulo Vicente, ou clica no link de páginas que você já curtiu aí, e responde essa enquete. E se quiser comentar logo abaixo, deixando a sua opinião sobre as aulas que acontecem aqui, a opinião de vocês vai me ajudar a melhorar esse trabalho e fazer com que cada vez mais as aulas fiquem mais interessantes, mais dinâmicas e produtivas. No Twitter não tem ninguém mandando mensagem. No Facebook eu passei aqui, Ana Gabriela, pode me tirar uma dúvida do teste de amanhã? Não dá, estou cansado. Estou desde 5h30 da manhã aceso. Elton Bernardo, que todas as vezes que não foi expressa a diferença entre a altura do tubo de Pitot, podemos dizer que eles são iguais, né? Sim, pode. Geralmente o tubo de Pitot ele é construído de maneira que os pontos A e B, os pontos 1 e 2, eles estão no mesmo nível. Caroline Pereira, obrigado, massa aula, boa noite, vai descansar, eu preciso descansar. Ana Gabriela, quantas questões vai ter amanhã? É só isso. Amanhã vai ter, sei lá, umas 4 questões, é o suficiente para responder em 50 minutos.
17 visualizadores, chegamos ao final de nossa aula. Boa noite a todos e até amanhã para quem vai para o IFBA. Até a próxima aula para quem não é meu aluno e está aqui conectado. Tchau, até a próxima. Ufa, cansei.